seja consistente. Ah, mas o que é isso, pastor? O que é ser consistente? Vamos ver isso então nessa hora. Seja consistente. Então, consistência é a capacidade de manter-se, de sustentar-se, de ser denso, de ser sólido, que não se desfaz facilmente. É possuir conteúdo que gera firmeza. Então, quando você ouve eu dizer seja consistente, você já começa a ter a ideia do que você precisa, do que nós precisamos. Quando falamos de consistência, nós precisamos ter uma vida, um comportamento, atitudes, pensamentos que nos levem exatamente a essa capacidade de mantermos-nos, de sustentarmos-nos. Então, consistência fala de manter-se. Aquilo que se mantém. Se não consegue manter, não tem consistência. Então, por exemplo, uma expressão muito utilizada, fulano foi consistente na sua defesa. Fulano foi consistente no seu argumento. Ou seja, argumentou de tal maneira que dificilmente nós iremos contrariá-lo, contraditá-lo. O que ele falou, o que ele argumentou foi firme, foi com base sólida, ele foi consistente na sua resposta. Então a consistência, ela sempre vai falar dessa firmeza, dessa base sólida. A consistência, ela sempre vai falar de algo que é estável. Aliás, vamos ver a estabilidade daqui a pouco. Então, consistência é essa capacidade de manter-se, de sustentar-se. Então, quando você é sólido nos teus argumentos, você sustenta. Quando você é sólido no teu posicionamento, por exemplo, alguém fala, fulano, deixa de ser bobo. Para que você fica indo à igreja? É mesmo, né? Isso não é ser sólido. Mas quando você é sólido, não importa o que as pessoas digam, você se mantém. Não importa o que as pessoas dizem contrariamente à tua posição, você mantém-se. Amém ou amém? Então, de ser denso, de ser sólido, que não se desfaz de maneira fácil, que não é levado por qualquer vento de doutrina, de filosofia, de persuasão, de convencimento, não se leva facilmente, não se desfaz facilmente. Então ele vai dar a ideia de possuir conteúdo que gera firmeza. Quando a gente fala, quando o tema fala, seja consistente, gere firmeza. Tenha conteúdo que te faça ser firme. Amém ou amém? Já viu que existem pessoas que não são firmes em nada? Se alguém falar assim, fulano, vamos ali, a pessoa vai. Se outro falar, não, vem para cá agora, a pessoa vai. Não, agora vem para cá, a pessoa vem. Então, ela dá ouvidos a tudo quanto lhe é dito e ela não tem personalidade, ela não é firme em seu caráter. É levado por tudo que as pessoas falam, para todos os lugares para qual as pessoas convidam essa pessoa. Então, essa pessoa não tem consistência. É uma pessoa levada, que, aliás, é o que a gente fala para as crianças, né? Fulano é levado. É ruim falar isso para as crianças. Dizer que uma criança é levada significa dizer que é uma criança que é impulsiva demais, é uma criança que não tem personalidade. Claro, alguns falam que, inclusive, é levada até pelos demônios, né? Então, é isso que significa criança levada. Avança aí. Então, eu quero trazer já um versículo bíblico, lá de Gálatas 5, versículo 1, onde Paulo vai dizer, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei. Então, olha o verbo que Paulo está usando, permanecer. Então, uma pessoa consistente é uma pessoa que tem capacidade de permanecer. Alguém quer tirar você do teu propósito, mas você permanece. Os problemas da vida querem tirar você do teu propósito, mas você permanece. As intempéries, os problemas, as dificuldades querem derrubar você, mas você permanece. Então, um verbo muito bom para a consistência é permanecer. Então, Paulo vai dizer para os Gálatas, aos Gálatas, permanecei, pois firmes. Então, a segunda palavra aqui, o substantivo é firmeza. Permanecei firmes.
que, aliás, já até poderia ser uma redundância, permanecer firme. Para se permanecer, obrigatoriamente tem que ser firme. Então, a pessoa consistente é a pessoa que tem capacidade de permanecer, de estar firme. Amém, amém, amados? Cadê fulano? Ih, fulano está desanimado. Não está firme. E por que fulano não continua vindo para a igreja? Não, porque fulano está desanimado. Aconteceram umas coisas aí que fulano ficou desanimado, ficou triste. Mas a Bíblia fala, permanecei firme. A pessoa consistente, ela não se deixa levar pelos problemas. Ela não se deixa levar pelas dificuldades da vida. Ela pode ficar triste? Sim. Ela pode até ficar desanimada? Sim. Mas ela vence a tristeza, ela vence o desânimo e ela permanece firme. E não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Bom, eu vou só falar um pouquinho do contexto dessa palavra de Paulo, embora eu não queira falar aqui, o nosso tema hoje não é falar de firmeza na doutrina de Cristo, mas de firmeza de um modo geral para todas as áreas da vida, inclusive a espiritual, inclusive a área da fé. Então eu queria só dar uma pincelada. Paulo fala isso por quê? Porque os irmãos de Gálatas, alguns deles estavam dando ideia, dando ouvidos a alguns irmãos judaizantes no meio da igreja, que diziam, olha, na verdade vocês precisam ser circuncidados. Ora, os Gálatas eram gentios, não eram descendência física de Abraão, não eram judeus. Então não precisavam da circuncisão, senão a circuncisão do coração. Mas os judaizantes queriam convencê-los que eles só teriam plenamente a liberdade em Deus, que eles somente poderiam realmente serem chamados filhos de Deus e ter a salvação se eles também fossem circuncidados. E Paulo vai dizer, por que vocês vão se colocar debaixo de jugo de escravidão? E ele se referia à circuncisão. Então vocês não precisam, porque vocês querem dar ouvidos aos judaizantes, aos irmãos que estão confundindo a igreja de Cristo, querendo trazer as práticas da lei à igreja que está debaixo da graça. Era isso que Paulo estava falando. Porque Paulo ganha, Paulo prega, Paulo edifica, aí vem os irmãos lá e começam a espalhar confusão no meio da igreja. Você tem que guardar o sábado, tem que circuncidar, tem que cumprir as datas solenes, as festas. Peraí, você quer trazer o judaísmo? E Paulo vai dizer, vocês não podem voltar, vocês não podem ir para essas práticas de maneira nenhuma. Permanecer firmes naquilo que eu estou pregando, estou ensinando, na doutrina da graça de Cristo que alcançou vocês. Avança aí, vamos ver os versículos complementares ainda, no capítulo 5 ainda. Vós corrias bem, ele continua. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Então Paulo continua falando. Vocês estavam indo tão bem, vocês corriam tão bem, vocês estavam constantes, vocês estavam consistentes. Ora, quem foi que impediu vocês de continuarem, de darem continuidade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama, pois um pouco de fermento leveda toda a massa. E aqui eu vou dizer o seguinte, um pouco de fermento desfaz a consistência de uma massa. Um pouco de fermento desfaz a tua consistência. Você está ali consistente, dizendo, não, eu vou vencer, eu vou alcançar os meus objetivos, eu vou alcançar tudo aquilo que eu planejei para 2022, de ser uma pessoa melhor nessa área, naquela área, na outra área. E você estava indo tão bem, mas de repente você vê uma coisa, você ouve uma coisa, tira de você a consistência, a firmeza na qual você estava. E aí tudo se desfaz por uma palavra, por alguma coisa que você viu, porque alguém te escandalizou, porque alguém te convenceu que o que você está fazendo é besteira, porque você viu todo mundo fazendo diferente de você,
E aí você fala, todo mundo faz aquilo ali, o que tem? Eu vou fazer também. Mas Deus não quer que você faça aquilo que todo mundo está fazendo. Deus colocou um propósito no teu coração. Seja firme nesse propósito. Você estava indo tão bem. Quem foi que fez você parar? Quem foi que tirou essa consistência de você? Quem foi que levedou o teu propósito, o teu projeto? Está entendendo, amados? Nós, se queremos realmente recomeçar em alguma área da nossa vida, se nós realmente queremos recomeçar a nossa vida, se nós estamos dispostos a sermos pessoas diferentes em 2022, nós precisamos ser consistentes. A consistência é uma dos ingredientes principais de uma transformação. Não, a partir de hoje eu nunca mais vou beber, nunca mais vou pôr bebida alcoólica, nunca mais vou tomar uma cerveja, nunca mais vou beber nada de bebida alcoólica. Aí você ia bem, até a hora que você se juntou com os coleguinhas. Você é boba, acha que é só um. A Bíblia fala que o pessoal lá bebia vinho, rapaz. Isso é mesmo, né? Nunca tinha parado para pensar nisso. Não tem problema não. Tá aí você entornando de novo. Entendeu? Um pouquinho de fermento leveda a massa. A massa tem que ser pura. O pão tinha que ser ágil. Caiu o fermento, estragou. Levedou a massa. Então, firmeza é essa capacidade que você deve ter. Busque em Deus. Busque o auxílio do Espírito Santo, sem o qual nós não podemos vencer nesse mundo. E siga em frente. Rejeite tudo aquilo que te leva a ser fraco, frágil, inconsistente, sem firmeza. Já viu a massa? Quando você vai fazer aquela massa? Aí você vai fazer assim, eita, tá caindo. Traz mais trigo, deixa eu botar mais trigo para dar mais consistência à massa. É assim ou não é? Então você vai trabalhando a massa de maneira que ela fique consistente, que ela não grude na mão, que ela não fique caindo, né, escorrendo. Se está assim, precisa de consistência. Então vai trabalhando a massa e vai adicionando os ingredientes que farão que ela seja consistente. Então isso dá uma ideia de caminhada, que nós vamos ver daqui a pouco, de caminhada, de algo que tem que ser construído no nosso dia a dia. Amém? Quem entendeu, diga amém. Vai, pode avançar. Consistência também traz a ideia de estabilidade. Pode avançar. Estabilidade versus volatilidade. Então eu quero falar um pouquinho dessas duas palavras aí antagônicas, né? Duas palavras que são contrárias, que se opõem. É a estabilidade e a volatilidade. Estável é aquilo que se mantém. Então, fulano é estável. Então, fulano está ali, você sabe como a pessoa é, nada aborrece a pessoa. E a volatilidade? Fala daquela pessoa que é assim, um dia ela está bem, outro dia ela está mal. Um dia ela está bem, outro dia... A volatilidade é a oscilação. Oscilação. Então, vamos lá. Pessoas consistentes são estáveis. Eu sei onde quero chegar. E vou me firmar nesse meu propósito. E vou alcançar os meus objetivos. Vou alcançar o meu alvo. Estabilidade. Volatilidade. Não, eu vou alcançar. Quer dizer, não sei, desisto. Não estou aqui não. Aí passa um tempinho, não, quer saber? Eu acho que eu vou continuar assim. Aí a pessoa vai e volta toda empolgada. Aí daqui a alguns dias, não, tá difícil, não dá não. E a pessoa nunca sabe. Os outros olham para ela e já não levam mais ela a sério. Você conhece alguém que você não leva a sério? Você fala assim, não dá para levar essa pessoa a sério. Eu conheço tantas pessoas que eu olho e falo, não dá para levar essa pessoa a sério. Porque um dia ela está animada, no outro está desanimada. Na igreja, já viu aquelas pessoas? Não, pastor, agora pode contar comigo, eu estou firme, como as muralhas de Jericó, um dia eu caio. E aí a pessoa está ali, firme. Não é? Aí daqui a pouco cadê a pessoa? Não, fulano disse que não vai vir hoje não.
Aí na semana seguinte, cadê fulano? Não, fulano disse que ele foi fazer não sei o quê. Não pode não. Mas semana que vem ele está aí. Já foram 2 semanas. Na terceira semana, fulano também não está. Na quarta semana, fulano não veio. No quinto mês, fulano também não veio. Mas de repente fulano aparece, pastor, olha, desculpa aí que eu tive uns problemas, estou de volta, tá? Tamo junto. Ah, isso aí, amado. Amém, glória a Deus. Aí vem uma semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana, cadê fulano? Faltou. Na outra semana, aí fulano também não veio. A gente já sabe, e fulano agora vai hibernar de novo, né? Vai entrar na caverna lá do urso, vai passar mais uma temporada de inverno hibernando na fé. Então tem pessoas que a gente não consegue levar a sério. Porque elas não têm estabilidade. Está 3 meses desempregado. Desculpa, está 3 meses empregado, 5 desempregados. Mais 2 empregados, mais 7 desempregados. Mais 4 meses empregado, mais 10 meses desempregado. Aí você vai ver, ela fica mais tempo desempregada do que empregada. É óbvio que em crises econômicas, né, tem muitas pessoas desempregadas. Eu não falo de quem ficou desempregado, eu falo de pessoas que não têm estabilidade. Ah, toda pessoa desempregada é instável? Não. Mas aquelas pessoas que não conseguem parar em emprego nenhum, o problema está em quem? Nela. Alguma coisa falta que não permite que essa pessoa seja estável profissionalmente. Então tem pessoas que elas não geram credibilidade porque elas não são estáveis. Elas estão sempre prometendo e afirmando que serão diferentes, mas não conseguem levar isso adiante. São voláteis o tempo todo. Não tem credibilidade. Mas e Deus? Pode avançar. Deus, ele é o nosso modelo. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Nós temos o Espírito Santo em nós. E se o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele fará que o nosso comportamento seja o comportamento de Deus, porque o Espírito Santo de Deus leva-nos a ter os comportamentos, a mente, o comportamento de Deus. E como Deus é? Deus é volátil ou Deus é estável? Porque se falar que Deus é volátil, se falar que nele não há firmeza, não há estabilidade, então ele não é Deus. Que um dos atributos de Deus é exatamente a imutabilidade. Deus é imutável, Deus não muda. Ele é estável. Então, por exemplo, não há nada que eu possa fazer para mudar Deus. Não há nada que aconteça que seja capaz de mudar Deus. Deus não muda. Um dos seus atributos, imutabilidade. Então, entendemos que nós precisamos ser estáveis. Mas como nós somos humanos e pecadores, então é impossível que sejamos imutáveis. Mas a nossa mutabilidade, a nossa disposição para mudar tem que ser para melhor e não para pior. Se tiver que mudar, mude para melhor e não para pior. Então aqui Tiago vai falar exatamente dessa característica de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Em Deus não há volatilidade. Em Deus não há variação, porque volatilidade é variação. Deus não fala, não, Deus hoje está de bom humor. Vou aproveitar que Deus hoje está de bom humor para pedir alguma coisa a Ele. Aí no dia seguinte, se você vai orar, você fala, não ora hoje não. Por quê? Porque hoje Deus não está de bom humor. Já imaginou? Se o nosso Deus fosse como um dos deuses lá da mitologia grega, já pensou se não, Deus hoje não está de bom humor, não.
Ou como alguns, né, gostam de dizer que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mal-humorado. Aí no Novo Testamento, com a graça, Deus se converteu e passou a ser um Deus bonzinho, de bom humor. Tem pessoas que pensam isso. Houve lá uma doutrina lá no início da igreja, não da igreja apostólica, depois do período apostólico, que dizia isso, que afirmava, olha, a Bíblia tem dois deuses, um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo. O Deus do Antigo ele era malvado, carrancudo, mal-humorado, gostava de destruir tudo e todo mundo, aí ele se converteu. No Novo Testamento é o Deus que se converteu. Não, pelo amor de Deus, Deus é imutável, muito pelo contrário. O amor, a bondade, a graça de Deus sempre se manifestou na Bíblia, desde o início até os dias de hoje. Eu só consigo enxergar na Bíblia um Deus bom, não consigo enxergar. A pessoa tem que ser má para enxergar um Deus mau no Antigo Testamento, porque eu só enxergo um Deus bom. Quem enxerga um Deus que era mau no Antigo Testamento não conhece Deus e não conhece a Bíblia. Então em Deus não há sombra de variação. Em Deus não há nuvens que, né, você olha assim, sabe quando você está trabalhando, igual eu estava trabalhando um dia aqui na frente da igreja, pintando um negócio ali, que eu me bronzeei, né? Mas interessante, que eu me bronzeei daqui para cá era branco, daqui para cá fiquei moreno. E eu ficava ali olhando para o céu, tá vindo uma nuvem ali. Eu ia lá para a escada e começava a pintar. Daqui a pouco a nuvem ia embora. Eu, meu Deus do céu. E ficava olhando, porque as nuvens variam. Sombra de variação. Eu queria uma sombra contínua, mas era uma sombra de variação. Sol, sombra. Nuvem passa, sol. Não, nuvem vem, sombra. Então, é isso que ele está falando. Em Deus não há variação ou sombra de mudança. Amém, amados? Deus é, aliás, como que Deus se revelou ao seu povo lá no início? Quando Moisés fala para Deus, Senhor, e quando eu falar ao povo, ao teu povo lá no Egito, e falar que o Senhor me enviou a eles, e eles perguntarem, que Deus é esse? Qual é o nome dele? O que eu vou dizer, Senhor? O que Deus respondeu para Moisés? Eu sou o que sou. Diga, o eu sou me enviou a voz. Deus não falou, meu nome é Jeová. Não, ele falou, eu sou. Eu sou. Então Deus é. Deus não era, Deus não vai ser, Deus não foi, Deus é. Não, porque Deus foi muito bom. Não, Deus não foi bom, Deus é bom. Porque Deus foi misericordioso. Não, Deus não foi misericordioso, Deus é misericordioso. Amém, amém? Então Deus é. Não foi, não será, Ele é. Porque Ele não muda. Amém, amém? Pode avançar? Então nós vamos ver. Ainda tem Malaquias 3,6 também. O que Deus diz lá em Malaquias 3,6? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Porque eu sou imutável, porque eu tenho estabilidade, porque eu sou um Deus estável. Você pode me conhecer. Eu sou estável, eu sou um Deus estável. E porque eu sou estável, vocês não foram destruídos, porque vocês me provocaram a ira. Mas como Deus é estável, ele fala, porque eu não mudo, vocês não foram destruídos. Porque se eu não fosse, vocês estariam destruídos. Amém, amém? Então olhamos para Deus. Então se Deus assim é, nós precisamos também ter estabilidade. Estabilidade em nossas emoções. Um dia está com raiva, outro dia está amando. Um dia está odiando, outro dia está... Não podemos ser assim. Temos que ser estáveis. Um dia está mal-humorado, outro dia está de bom humor. Não, temos que ser estáveis. Amém, amém? Para isso o Espírito Santo habita em nós. Para nos trazer estabilidade. Amém? Pode avançar. Precisamos ser consistentes. Nossas boas decisões devem carregar estabilidade, mesmo que encontremos dificuldade. Então, quais são as tuas decisões? Não, eu decido que eu vou fazer a vontade de Deus.
Eu decido que irei agradar a Deus. Eu decido que lutarei contra o pecado. E aí o que você faz? Mantenha-se firme nesse propósito. Mantenha-se firme nessa decisão. Não, eu decidi que eu preciso emagrecer porque está começando a afetar a minha saúde, está me trazendo algumas dificuldades, e eu sei que em nome da minha saúde eu preciso emagrecer. Então emagreça. Aí a pessoa vai no dia seguinte, não toma café, não almoça. Não, no jantar eu vou jantar um pouquinho. Aí no dia posterior, ela come o dobro. Não adianta nada. Então, assim, também não é bom que a gente vá com muita sede ao pote. É sempre bom que a gente dê sempre um passo depois do outro. E aí, então é um conselho excelente para você, em todas as áreas da tua vida, inclusive na espiritual. Projete algo crescente na tua vida. Então vamos lá, vamos continuar nesse exemplo, porque é um exemplo fácil. Vocês sabem que é um exemplo bom de dar. Todo mundo pega esse exemplo que eu dei agora, do emagrecer. Aí alguém fala assim, eu tenho que perder 30 quilos. Aí a pessoa fala assim, em 3 meses eu vou perder 30 quilos. Aliás, eu vou um pouco além, eu vou perder 35 quilos em 3 meses. Aí depois de 3 meses descobre que ela ganhou 10. Não é? Agora vai ter que perder 40. Não é? Ela não apenas não conseguiu perder os 30, como ganhou mais 10. Então fala assim, bom, em 3 meses eu vou ver se eu perco 10 quilos. De repente eu vou tentar até o final do ano perder uns 35 a 40. Então eu vou de pouquinho em pouquinho. Vou perder 5 esse mês, vou perder mais não sei quanto, né? No mês que vem. Vai devagar, mas consistente. Não queira fazer tudo de uma vez só. Não queira colocar metas inatingíveis para você. Não, oi? Exatamente, é um resultado imediato. Não queira resultados imediatos. Tem gente que tem essa capacidade? Tem, mas é exceção, é uma minoria. E aí você coloca sobre você um fardo tão pesado que te desanima. Eu, por exemplo, vou falar uma característica minha. Se você colocar um prato de comida para mim muito cheio, eu perco o apetite só de olhar para o prato. Porque eu não gosto de comer prato cheio de comida. Eu gosto de olhar para o prato de comida e ver pouquinha comida. Aí eu vou lá e acabo me sentindo bem. Aí tu vê aquele prato cheio, come a metade e fala, mas vai caber, calma aí, essa comida tá gostosa. Vai caber. Oi, como é que é? Hã? Diz que coloca um pouquinho. Não é? E aí a pessoa fica ali. Eu quando eu olho, eu falo, meu Deus. É uma tarefa muito pesada para mim comer essa comida toda. Se eu olhar muito a comida do prato, eu tenho dificuldade de comer. Porque eu fico imaginando o trabalho que vai ser arrumar espaço para essa comida. Ah, vai estar pesando. Mas quando eu vi pouquinho, eu falo, isso aqui eu como fácil. Então, às vezes, a gente coloca sobre a gente fardos pesados demais. Vai ali na passada que você consegue dar, acrescente um pouco mais de esforço, mas algo tangível, algo atingível, algo que você consegue alcançar. Não, eu resolvi que eu vou ser santo. Então, Deus já me falou que eu vou ter que jejuar 40 dias para mudar tudo na minha vida. Querido, você nunca jejuou nem um dia sequer. Você quer jejuar 40 de uma única vez? Você vai se frustrar, você não vai conseguir jejuar nenhum dia. E aí você vai abandonar tudo, vai se sentir sem graça, envergonhado de você mesmo. Vai se sentir um fracassado. Então por que você fala assim, não, eu vou jejuar um dia na semana? Todas as semanas, o mês inteiro. Vou jejuar um dia por semana. E aí se você achar que você precisa, vai aumentando a dose. Amém ou amém? Vai aumentando a dose. Então tem pessoas que elas impõem sobre elas mesmas um fardo muito pesado.
Não, eu vou parar com tudo de hoje para amanhã. Não, não pare, vai parando aos pouquinhos. Amém ou amém? Então assim a gente consegue alcançar. A gente já consegue. Isso é progressivo, é algo progressivo. Então tomou uma decisão, seja estável. Mas se a tua decisão ela for radical demais, você não vai conseguir ser estável. Você não vai conseguir ser estável. Então a ideia da consistência, como eu já falei anteriormente, é a ideia do crescimento. Sabe aquela história? Devagar e sempre. Você vai subir a ladeira? Vai, que nunca pare, mas sempre subindo. Nunca pare, mas sempre subindo. Nunca pare, mas sempre subindo. Amém ou amém? O nome disso é consistência. Você está subindo a ladeira sem desistir, sem parar, sem voltar atrás. O nome disso é consistência. Consistência fala de manter hábitos ou melhorá-los, mas nunca piorá-los. O nome disso é consistência. Quem, por exemplo, estuda para provas significativas, para vestibular ou para concurso público, sabe muito bem disso. Tem que ser consistente nos estudos. Estudar ali, plano de estudo, consistência nos planos. Aí alguém bate lá na porta, chama, liga, passa um zap, diz, não, fulano, aí tem uma festa aí. Pô, a galera tá planejando aí, vai ser tal dia. O que você fala? Legal. Só que eu não estou na fase de festa, eu estou na fase de estudar porque eu preciso passar em um concurso. Cara, isso é bobo, cara, é um dia só. Vai fazer alguma diferença na tua vida um dia que você não vai estudar? É mesmo, né? Eu estudo mesmo todo dia. O que tem um dia só, né? Aí vai lá, abandona o plano de estudo e vai para balada, ou vai para festinha, ou vai não sei para onde. Perdeu a consistência. Para ser consistente, nós temos que dizer não a um monte de coisas. Comigo foi assim. Eu só consegui passar no concurso, que era um concurso, né, difícil, porque eu tive muita consistência. Só a pastora que via lá. Lucas não era nem nascido na época, e eu lá, consistentemente. Eu consegui. Amém ou amém? Mas tem gente que pensa que é fácil. Um dia uma pessoa aqui mesmo, a pessoa virou para mim e falou assim, não, eu quero fazer concurso para a Polícia Federal. Eu quero ser policial federal. Eu virei para ele e falei assim, cara, por que você não faz um concurso para os Correios? Para quem não entende, um concurso para os Correios, a pessoa ainda consegue passar, porque não é tão difícil. Para a Polícia Federal, é bem difícil. Aí você fala, então o pastor fica matando o sonho dos outros. O pastor não acredita nas pessoas. A pessoa falou para ele que queria fazer um concurso para a Polícia Federal, o pastor falou para ele fazer para os Correios, porque não acredita que o fulano seja capaz. E não mesmo. Eu sei com quem eu estava falando. Eu sei com quem eu estava lidando. E eu sei que aquela pessoa não é que não tenha capacidade, mas para ela ter capacidade para fazer uma prova para a Polícia Federal, ela precisa mudar muita coisa nela, aprender muita coisa, crescer muito, até chegar lá. Então, querido, faz para os Correios, que talvez, se você tiver um pouco de consistência, você passa. Aí depois você vai galgando níveis maiores. O nome disso é ser realista. Amém ou amém? É o mesmo exemplo de quem quer perder 30 quilos. Em quanto tempo que eu falei? 3 meses. Temos que ser realistas. Temos que fazer aquilo que nós conseguimos atingir e empenhar um pouquinho mais de esforço. Aí você conquista. Amém, glória a Deus, conquistei. Aí se você quiser dar outros passos, dê outros passos depois. Amém ou não amém? Ok? Então, as nossas decisões devem carregar a estabilidade, ainda que a gente encontre dificuldades. Assim como o avião, né? Esqueci o nome daquele negócio que dá lá no avião. Oi? Não ouvi. Turbulência. O avião está lá em cima, é turbulência no avião.
O avião para por causa da turbulência? Não. É incômodo demais. Assusta. Mas o avião continua. Passa pela turbulência, acabou a turbulência, vai chegar no destino lá direitinho, bonitinho. Amém ou amém? Então a nossa vida, a nossa estabilidade, ela passa por turbulências. A gente segura firme lá, turbulência, e você continua, passa pelas turbulências, acabou. Acabaram-se as turbulências. Está no teu destino. Amém? Avance. Qual é a base da nossa consistência? Agora sim, qual é a base para que tenhamos consistência? Qual é a base? Então, a base é o quê? Fé. A base da nossa consistência é a fé. Vamos ver o que diz a Bíblia. Mas o justo viverá pela fé. Opa! Se o justo vive pela fé, então a fé está impregnada. Assim como nós vivemos porque respiramos, o justo vive porque ele tem fé. Então, o que sustenta é a fé. O justo viverá pela fé. Mas, porém, no entanto, contudo, todavia, se ele recuar, o que Deus diz? A minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Assim como Deus é estável e nele não há variação, não há volatilidade, Deus quer que sejamos estáveis. Vivemos pela fé. Aquilo que a gente crê, a gente precisa sustentar até o fim. É assim que a gente vence. É assim que a gente alcança. É assim que a gente vence os ataques do diabo. É assim que a gente vence os problemas da vida. É assim que a gente vence as dificuldades da vida. Sustentados pela fé. A fé nos traz consistência. Por que eu sou consistente? Porque eu creio. Por que nada me derruba? Porque eu creio. Eu creio num Deus que é poderoso. Eu creio nas promessas de Deus. Eu sei que Deus cuida da minha vida. Fulano, uau, você passou por tudo isso. E você continua firme? Sim, porque eu tenho fé. Porque eu creio. Porque eu nunca duvidei de que Deus me ama e Deus está comigo. Porque eu sei que, por fim, o meu Deus se levantará. Porque eu sei que, apesar de tudo, Deus tem um plano na minha vida. Consistência. Só a fé nos faz ser consistentes. Firmes. Firmeza. Ora, a fé é o firme fundamento. Firme. Firmeza. Consistência. Fundamento. Base. Aquilo sobre o qual eu me apoio. É a base sólida. Opa, aqui está sólida, aqui está firme, posso ficar tranquilo. Opa, aqui tem segurança, aqui é firme. É a base sólida. Ali não. Opa, ali não, mas aqui está firme. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a convicção, é a prova daquilo que eu não vejo, que os meus olhos não veem, mas a minha fé enxerga. Amém ou amém? E isso me traz consistência. Por que Deus não se agrada daquele que recua? Porque quem recua foi incrédulo. Quem recua não teve fé. Quem recuou não confiou em Deus. E a fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o que diz aqui. O justo viverá pela fé. Mas se ele recua, se ele não se mantém firme, constante, se ele não tem consistência, diz o Senhor, eu também não me agrado dele. Eu não tenho prazer. Eu não me agrado de pessoas que não são consistentes, que vivem variando de acordo com as situações, com as fases, com o que acontece, com os ventos que sopram. Ora está lá em cima, ora está aqui embaixo, ora está lá em cima, ora está aqui embaixo. Deus não se agrada de pessoas assim. Deus não gosta de gente assim, que vive de acordo com as circunstâncias. Deus não se agrada de quem vive e varia de acordo com circunstâncias. Ah, irmão, pode dar um testemunho.
toda alegre, que aconteceu uma bênção na vida dela. Aí, dali um ano depois, aconteceu um negócio triste, a pessoa nem aparece na igreja. Não, vem dar testemunho também. Olha, irmão, tive um problema assim, assim, assado, aconteceu isso. Quase que me arrebentou, quase que minha vontade era largar tudo, mas eu sirvo a um Deus vivo e poderoso. E apesar de tudo que está acontecendo hoje na minha vida, eu continuo amando e servindo a esse Deus. Mas ninguém dá testemunho assim. A pessoa só quer dar testemunho quando a coisa boa acontece. Já percebeu isso? Então, o justo vive pela fé, mas se ele recuar, Deus não tem prazer. Então vamos ver mais alguma coisa aqui? Consistência também aponta para crescimento / aperfeiçoamento. Então, falar de consistência é falar de crescimento e aperfeiçoamento. E isso é extremamente importante. Isso, na verdade, nós vamos concluindo tudo que eu já falei. Se não pode haver variação, ou seja, tem que ter estabilidade. Por outro lado, isso não significa uma linha reta. Para nós que não somos perfeitos, para Deus não, porque Deus já é perfeito. Eu sou. Eu, o Senhor, não mudo. Então, para Deus é a linha reta. Mas para mim e para você, a linha é reta, mas é a linha ascendente, crescente, ascendente. Ela é sempre apontando para cima, dando a entender crescimento e aperfeiçoamento. Então, se eu tiver que variar, a minha variação ela sempre será para cima, que na verdade não é uma variação, porque variação fala de estar lá e aqui, lá e aqui, lá e aqui. Então não é variação. Na verdade é estabilidade, mas é crescente. A linha reta está subindo, a linha reta está subindo. Amém? Se aperfeiçoando. Se aperfeiçoando, como eu falei. Perdeu 5 quilos, agora perde mais 5. Opa, cresci, perdi 10. Agora perde mais 5. Opa, cresci, perdi 15. Opa, perdi mais 10. Opa, cresci. Claro, o cresci aqui não é que tem perde peso não cresce, né? Diminui. Mas cresceu no propósito. Ah, passou para os Correios? Beleza. Agora, faz para um outro cargo que remunera mais, que é um pouquinho mais difícil. Ah, conseguiu? Passa para o outro. Então é crescente. Amém ou amém? Crescente. Nós temos que crescer o tempo todo. Cresça na graça e no conhecimento de Cristo. Se for para falar aqui, essa mensagem eu vou falar 3 horas. Eu vou ficar 3 horas aqui falando. Se eu for abordar todos os aspectos. E não é essa a nossa intenção hoje. Falamos até mais do que deveria. Então aponta para crescimento e aperfeiçoamento. Então Provérbios 4:18 vai falar um dos versículos que eu mais gosto. Quando eu era criança, eu adorava falar esse versículo. Quando eu fazia parte lá do grupo jovem, né, eu era uma criança no meio dos jovens. Cada um fala um versículo. Aí eu ia lá e falava: o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Pastor, que versículo bonito! Eu não entendi nada, mas é bonito. Não é? É bonito realmente. Então, o caminho dos justos, como que é o caminho, a caminhada? Como que é a jornada? Como que é a vida daqueles que servem a Deus? É como a luz da aurora. É como a luz de nova aurora. É como a luz da aurora, que vai brilhando. Mas já viu? O amanhecer. Não é bonito amanhecer? Ó, aquela luz que vai dissipando a escuridão da noite. O dia vai crescendo, ficando cada vez mais claro, mais claro. Daqui a pouco vem a luz do sol, apareceu o sol, e vai ficando cada vez mais claro. Daqui a pouco é meio-dia, está extremamente claro. Então a caminhada do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 até que o dia seja perfeito. Amém ou amém? Então a ideia é de crescimento, de continuidade. A luz da aurora vai, ó, até que o dia seja perfeito, lindo, bonito. Assim tem que ser a tua caminhada.
Assim tem que ser a tua jornada. Assim tem que ser a tua vida. Até que seja dia perfeito. Aperfeiçoamento. Mas as pessoas querem viver como se fossem animais irracionais. Nada muda, nada melhora. Ela não cresce como pessoa. Ela não avança em nada. Travada, parada, paralisada. O cérebro não desenvolve. A mente não desenvolve. A visão é sempre a mesma. Não melhora em nada, não se aperfeiçoa em nada. Não se torna melhor em nada. Tudo é a fraqueza. Não, o meu fraco é bebida. Não, o meu fraco é mulher. O meu fraco eu não sei o quê. Pelo amor de Deus. Essas coisas não são a tua fraqueza. Você que é um fraco. Ou uma fraca. E quer se esconder nessas desculpas. Então perca a fraqueza. Vence a fraqueza. Amém ou amém? Sai dessa fraqueza, querido. Não vai se aperfeiçoar, não? Esse sol não vai brilhar, não? Vai ficar sempre a penumbra aí? Vai ficar naquela coisa que não é dia nem noite? Pelo amor de Deus. Amém? Então, como isso acabou aí, não acabou? Então, tem mais? Ih, mas tem bônus aqui. Esse é o último, né? Então, assim, claro, Romanos, 1 Coríntios 15, 58. Olha o que diz. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Ó, firmeza. Consistência. Se lembra? Firmeza consistência é firmeza. Portanto, meus amados irmãos, sede consistentes. E constantes, continuidade. Sempre abundantes. Espera aí. Firmeza, que é consistência, beleza? Constante, que é continuidade. E abundante, crescimento. Firmeza, continuidade e crescimento. Firmeza, continuidade e crescimento. Firmeza, continuidade, crescimento. Firmeza, continuidade, crescimento. Vamos falar? Firmeza, continuidade, crescimento. Vamos lá? Firmeza, continuidade, crescimento. De novo. Firmeza, continuidade, crescimento. De novo. Tem gente que não conseguiu falar. Vamos lá. Firmeza, continuidade, crescimento. De novo. Firmeza, continuidade e crescimento. Mais uma vez. Firmeza, continuidade, crescimento. Mais uma vez. Firmeza, continuidade e crescimento. Pronto. É isso. Firme, constante, crescente. Firme, constante, abundante. Aquilo que é abundante é aquilo que sobra, que cresce, que aumenta, que vai abundando. Crescimento. Firme. Consistente. Constante. Continuidade. E abundante. Crescimento. Amém? Na obra do Senhor. Agora, é óbvio que é um princípio aqui. Tá? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É um princípio. Ainda que Paulo esteja falando em relação à obra de Deus, o princípio é para tudo. É para tudo. Firme, constante, abundante. É para tudo. Assim como não é vão na obra do Senhor, não é vão nos projetos de vida que nós temos. De ter uma família melhor, de ser uma pessoa melhor, de construir uma sociedade melhor, de prosperar ao ponto de você ter capacidade de empregar outras pessoas. Você sabe que eu já falei isso aqui. Você é um empregado, ficou desempregado. Você fala assim, eu vou abrir uma padaria. Aí você abre a padaria, daqui a pouco você está empregando 3 pessoas na tua padaria. Você já conseguiu dar emprego para 3 pessoas no teu bairro. Olha que bênção. Você abençoou 3 pessoas. Deus quer que a gente seja assim. Amém ou amém? Que a gente cresça, evolua, construa. Seja bênção para as pessoas ao nosso redor. Em o nome de Jesus, amém? Então, querido, seja consistente. A base da tua consistência é a fé em Cristo Jesus, amém? Vamos ficar em pé nessa hora diante do Senhor.